Bom dia. Bom dia para você que está aí do outro lado. Eu resolvi gravar esse vídeo porque 2024 foi um ano onde o Senhor falou muito, Ele ficou muito em silêncio comigo. E ontem no culto da virada aconteceu algo sobrenatural, onde Deus me usou na vida da minha sobrinha. E quando eu orei, impondo as mãos, colocando a mão na cabeça dela, Deus falou muito ao meu coração de uma forma assim bem rígida, que é: exerça a autoridade que eu te dei como meu filho. Exerça a autoridade que eu te designei como sacerdote da tua família. É a tua família. E eu me recordei do meu testemunho, de como eu aceitei Jesus na minha vida. E eu fiquei lembrando, aqui no quarto, depois de orar, eu fiquei lembrando várias vezes do meu início, da minha caminhada, e como Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar na vida de cada pessoa. E eu me recordei do dia que eu aceitei Jesus aqui na sala da minha casa. Foi um momento espetacular, no qual eu nunca tinha vivido na minha vida. E o mistério de Deus na minha vida, o número 7. Eu me apresentei na igreja no dia 7, foi em 2018, onde tudo começou. A minha vida ela já começou a mudar quando eu ia para as festas e eu não conseguia ir para a rua sem ler a Bíblia. Eu ficava no meu momento, dentro do meu quarto, orando, buscando a face de Deus. E eu tinha uma mania de pegar a Bíblia e em qualquer lugar dela abrir. E isso durante 17 dias. Esse versículo, ele foi, ele foi falando comigo, que está escrito em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomarás sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois bem, passaram esses dias com esse versículo, e todas as vezes que eu orava e fazia a mesma situação de orar, abria a Bíblia e só caía esse versículo, Mateus 11, 28, 30, e eu não entendia nada. E um belo de um dia, eu fui a um culto. Aí a pastora há muito tempo não me via. Quando ela me viu, ela ficou muito feliz e ela falou: eu sabia que um dia você colocaria os seus pés dentro da igreja e a tua caminhada ela ia começar a partir daí. E de fato começou. E aí, aquela pergunta típica, né? Quando você vai para a igreja, que os pastores perguntam: você quer aceitar Jesus? A minha vontade, irmão, era de correr até lá, mas aconteceu algo que hoje eu entendo.
o real propósito do acontecido. A minha vontade era tanta de ir lá na frente que eu não conseguia. Minha perna parece que tinha algo amarrado, parece que tinha algo me prendendo. E eu escutei aquela voz: eu tenho planos melhores para você. E pessoas precisam testemunhar com os próprios olhos que tu és meu. Pois bem, irmão, eu cheguei na hora de vir embora, para ir para a igreja, vim para casa. E quando eu cheguei na porta de vidro que eu abri, eu escutei aquela voz: que guerra é aquela, irmão? Mas Deus tem planos melhores para a tua vida. E pessoas precisam testemunhar que verdadeiramente tu queres a mudança. Tu destes o primeiro passo em direção a Deus. Pois bem, irmão, quando eu abri a porta, quando eu olhei para um lado e para o outro, eu não via ninguém. E eu não sabia quem tinha me falado aquilo. E a palavra de Deus fala que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Só lá na frente que eu fui entender. Pois bem, passaram-se dias, e eu com aquilo na minha cabeça. E, enfim, aconteceram algumas situações espirituais que aconteceram na minha vida dentro desse quarto, que me marcaram muito. E passaram-se dias, eu liguei para o pastor José Filho, o nome dele. Ele foi meu primeiro pastor. E ele simplesmente falou assim: o que te impede de aceitar Jesus, filho? Eu falei: nada me impede. Nada me impede. E nesse dia, irmão, na sala da minha casa, com a minha mãe, com praticamente a minha família toda, me vendo de joelhos, na sala da minha casa, aceitando Jesus. Mas só que aí que vem o extraordinário de Deus. Lembra? Quando eu ia para a festa, enquanto eu não lesse a Bíblia, eu não tinha sossego. E nesse dia foi a prova de que Deus sabe de todas as coisas. Pois bem, irmão, irmã que está acompanhando esse vídeo, lembra do versículo? Mateus 11, 28, 30. Foi exatamente o versículo que o pastor Zé Filho falou para mim. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. O versículo que eu ia antes para a festa foi justamente o versículo que Deus usou o pastor para me voltar para os caminhos de Cristo. Passaram-se anos e eu continuo aqui. Mas um dia antes, irmão, eu tive um sonho onde eu andava por um lugar com as minhas vestes todas sujas. Com as minhas vestes todas sujas, e eu andava por um lugar escuro, até que veio um homem vestido de branco. Ele olhava para mim e falava: eu só esperei o teu primeiro passo. E aí, irmão, quando eu dei o primeiro passo para Cristo, Ele deu 2 passos para mim. Me abraçou e disse: filho, tu és meu. O que falta, meu irmão, minha irmã, para você em 2025 é dar o primeiro passo para Jesus. Não é você que encontra Jesus, é Ele quem te encontra. Mas a partir do momento em que você dá o primeiro passo em direção a Ele, e quando você tomar a atitude de dar o primeiro passo para Ele, tenha a certeza e a convicção que Ele dará 2 passos para você.
vai te abraçar e vai te dizer: filho, tu és meu. E essa é a mensagem que eu tenho para você, para esse início de 2025. Dê o primeiro passo em direção a Cristo. Jogue tudo para trás, todas as coisas do mundo que não agradam a Ele, e vá em direção a Cristo, porque Ele vai fazer, Ele vai te abraçar, da forma que você estiver, do jeito que você estiver. Dê o primeiro passo para Cristo e Ele vai fazer o restante. Amém? Que em 2025 eu profetizo sobre a sua vida todas as sortes de bênção, e que você dê o primeiro passo para Cristo, pois Ele vai dar 2 passos para você. Ele vai te abraçar e vai dizer: filho, tu és meu. Você é dele, irmão. Não adianta fugir, não adianta negar. Você é dele. Feliz 2025.